O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Malaquias 3, 6 a 12. Esse texto diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu quero tratar do tema um chamado à restauração. Bom, acho que todos vocês têm plena ciência de que o livro de Malaquias é um livro pós-cativeiro babilônico. Jerusalém foi tomada pelos caldeus em 586 a.C. O povo passou na Babilônia 70 anos no cativeiro e retorna da Babilônia em 3 turnos. Primeiro sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo, depois sob a liderança de Esdras para ensinar a lei de Deus, e mais tarde, no ano 444, sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros da cidade. Este livro se dirige à segunda geração que retornou do cativeiro. Vocês sabem que o cativeiro aconteceu por causa da desobediência do povo em não querer ouvir os profetas de Deus. Então, Deus disciplina o seu povo. Deus usa a Babilônia como vara da sua ira para disciplinar o seu povo, mas Deus não desiste do seu povo. Aqueles que com truculência açoitaram com rigor desmesurado a Israel, foram banidos, varridos da história. Mas o povo pequeno, frágil, massacrado, foi recuperado e restaurado por Deus. Este livro, ele foi escrito como que numa dialética, como se Deus chamasse o seu povo para um tribunal. E eu chamo a sua atenção para o fato de que várias vezes Deus conclama o povo e o povo retruca a Deus. Eu queria, num breve exercício, mostrar isso para você. Porque todo o livro está dentro desta toada, dentro desta metodologia. Veja comigo o capítulo 1, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos temos amado? Deus faz uma declaração, o povo questiona Deus. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Segunda dialética, olha aí comigo o capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Deus faz uma afirmação, o povo põe em xeque a declaração de Deus. Terceiro momento, olha comigo capítulo 1, versículo 7.
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quarta declaração, capítulo 2, verso 14, olha aí. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha comigo, 2,17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que te enfadamos, ou que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Penúltimo lugar, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Último lugar, 3,13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Perceberam isso? Deus declara, o povo questiona a declaração de Deus. É como se estivesse num tribunal, num julgamento, numa interrogação. Pois bem, queridos irmãos, se você percebeu, este livro trata desta segunda geração que voltou do cativeiro, e esta segunda geração que volta, tem o templo, tem o culto, tem os sacrifícios, tem os sacerdotes, está tudo funcionando externamente, mas perderam a vida, perderam a santidade, perderam a reverência, perderam o temor, perderam o coração sensível à voz de Deus, substituíram o relacionamento com Deus por formalismo religioso. Então, este livro todo é um chamado à restauração desta geração que se desviou. E esse chamado à restauração não é apenas uma coisa pretérita, passada, mas é um chamado para você e para mim ainda hoje. E eu gostaria então de considerar algumas lições preciosas. Primeiro, a restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Olha o verso 6 comigo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, a segurança da nossa vida está fundamentada no caráter imutável de Deus. Sua segurança não é porque você é forte, porque você é fiel, porque você é santo, porque você é piedoso, não. Você e eu claudicamos também. Mas Deus não muda. Sua palavra não muda. Suas promessas não mudam. A sua aliança não muda. E é por causa desta imutabilidade de Deus é que nós não somos consumidos. Deus permanece fiel a si mesmo, à sua palavra, às suas promessas. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Confira comigo o verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então chama a sua atenção para 4 pontos aqui. Primeiro, a paciência perseverante do restaurador. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O que ele está dizendo aqui? Que essa geração não é diferente da geração dos seus pais, dos seus antepassados. Que esta inconstância, que esta infidelidade, que esta indisposição de obedecer a Deus, marcou aquela geração que precisou ir para a Babilônia, sofrendo a vara da disciplina, e os que voltaram da Babilônia, depois da aplicação da disciplina, não mudou de vida. Deus tem que ser paciente com a gente, não? Deus é paciente com você. Deus é paciente comigo.
Segunda coisa, o profundo anseio do restaurador. Olha aí o verso 7, tornai-vos para mim. Oh, irmãos, Deus é quem toma a iniciativa da reconciliação. É o ofendido que procura o ofensor. Já imaginaram isso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É Deus quem vai ao seu encontro e chama você para Ele. Tornai-vos para mim. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da salvação. Deus é a fonte da alegria. Deus é a fonte da vida plena. E Ele está dizendo, olha, não fique vivendo nesse marasmo. Não fique vivendo nesse território cinzento da desobediência aos meus estatutos. Voltem para mim. Voltem para mim. Terceiro lugar, a dinâmica relacional do restaurador. Ele diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A relação com Deus, irmãos, não é relação de religião, de ritos sagrados, de cerimônias. Vocês se lembram como os fariseus começaram a tornar a vida religiosa, cristã, com uma série de ritos, com uma série de regras, com uma série de preceitos e mais preceitos, e foram acumulando preceitos e regras e mais regras, e regras e mais regras, e de repente a vida cristã se tornou um peso, um fardo. Cristianismo é muito mais, irmãos, do que dogmas, do que um elemento de regras, de crença, de fé, de teologia, de coisa que você aprende e que você assimila intelectualmente. Cristianismo é sobretudo relacionamento, é comunhão com Deus. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se você buscar a Deus, você encontra Deus. Se você for na direção dEle, Ele vai na sua direção. Mas mais ainda, irmãos, notem vocês comigo, a insensibilidade espiritual do povo, porque diante desta afirmação de Deus, olha a insensibilidade, em que havemos de tornar? Pior do que a desobediência, é a incapacidade de se perceber que está desobedecendo. O povo está longe de Deus, o povo não guarda os estatutos de Deus. Deus chama o povo para Ele, promete ao povo que se o povo se voltar, Deus vai ao encontro do povo, mas o povo pergunta para Deus assim, mas voltar como? Para quê? Como? Precisa? Está tudo bem? É anestesia, é o torpor espiritual, é a incapacidade de perceber que estamos longe, achando que estamos perto, que está tudo bem. Essa era a situação do povo que voltou daquela amarga escravidão na Babilônia. Terceiro ponto que eu quero destacar, a restauração passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. Olha comigo, por gentileza, o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu quero entrar num assunto aqui que na nossa geração é muito sensível. E eu fico impressionado com a quantidade de pastores, de teólogos, de pessoas que se chamam de mestres, que atacam a doutrina do dízimo como escorpiões do deserto. Basta você publicar alguma nota nas redes sociais sobre dízimo que chove de crítica. É natural. É muito natural. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Quer ver uma pessoa irritada? Mexe no bolso dela. Agora, sabe o que eu tenho aprendido? Só é contra dízimo quem não é dizimista. Aqueles que são, têm prazer. Aqueles que são, não tem problema.
Agora, eu quero chamar a sua atenção que Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está interessado em dinheiro. Deus requer o quê? Fidelidade. Antes de Deus dizer para o povo, trazei todos os dízimos, Deus diz para o povo, tornai-vos para mim. Porque primeiro vem o coração. Se o coração vier, o resto vem a reboque. Porque também trazer os dízimos sem trazer o coração não tem valor. Esse foi o problema dos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, disse Jesus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O dízimo não é um amuleto espiritual. O dízimo não é uma blindagem espiritual. Eu sou dizimista, agora estou blindado. Eu li certa feita uma obra de um autor brasileiro, onde ele fez a seguinte declaração: Jó não era dizimista. Mas de onde tirou isso? O argumento era o seguinte: se Jó fosse dizimista, nem Deus podia permitir que o diabo tocasse nele. Bobagem, não? Então, hoje muitas pessoas dizem assim, pastor, eu não sou dizimista, sabe por quê? Porque dízimo é da lei. Dízimo é para Israel, era lá para os levitas. Nós estamos debaixo da graça. Vamos entender isso aqui? O dízimo foi pago por Abraão a Melquisedeque 400 anos antes da lei ser promulgada. E quem era Melquisedeque? Rei e sacerdote. Você sabe que no sistema levítico, nenhum rei podia ser sacerdote e nenhum sacerdote podia ser rei. Mas ele era rei e ele era sacerdote. Por quê? Porque ele apontava para quem? Para Cristo. Cristo é rei e Cristo é sacerdote. Cristo não é sacerdote da ordem levítica. Até porque o sacerdote tinha que pertencer à tribo de Levi, e Jesus veio da tribo de Judá. Mas Cristo é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Se o pai dos crentes pagou dízimo a Melquisedeque, os filhos de Abraão pagam dízimo ao Cristo que representa o Melquisedeque. Está lá em Hebreus capítulo 7. Se alguém diz, não, mas foi antes, o dízimo é da lei, foi antes da lei, e o dízimo fez parte da lei, sim. Como também a justiça, a misericórdia e a fé fazem parte da lei. Se você afirma, estou livre do dízimo porque é da lei, então você também estaria livre da justiça, da misericórdia e da fé, porque justiça, misericórdia e fé também são da lei. Mas Jesus Cristo sancionou o dízimo. Mateus 23, 23, Jesus foi claro. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, as hortaliças. Mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir os dízimos. Jesus não está criticando o dízimo, não, ele está referendando o dízimo. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo está instruindo como é que você sustenta a obra de Deus, sustenta os obreiros de Deus, ele vai aplicar o mesmo princípio lá da ordem levítica. Digno é o trabalhador do seu salário, ele recebe as primícias. Então o sistema de Deus para sustentar a sua obra são os dízimos. Quando o povo se afasta de Deus, irmãos, a primeira coisa que o povo sonega é o dízimo. Com certeza. Porque o coração está no dinheiro e não no Deus que dá o dinheiro. Pois bem, queridos, quando você olha para esse texto, quando alguém deixa de entregar o dízimo, que é um termômetro espiritual da restauração, a pessoa que só nega o dízimo, ela está roubando, primeiro a Deus. Porque dízimo, 10%, diz a Bíblia,
é santa ao Senhor. Sabe o que significa isso? Não me pertence. Eu não dou dízimo, eu entrego o dízimo. Eu dou o que é meu. Como não é meu, eu não dou. Eu devolvo, eu pago, eu entrego. É por isso que retê-lo é roubo. É apropriação indébita. Mas quando eu não entrego o dízimo, eu estou roubando não apenas a Deus, eu estou roubando a mim mesmo. Porque o versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, em vez de bênção tem maldição. Então eu estou laborando contra mim mesmo. Estou jogando contra o patrimônio. Se você pensa que 100% sobre a maldição é melhor que 90% com a bênção, você errou. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. É melhor 90% com a bênção do que 100% sem a bênção. Mas em terceiro lugar, quando você retém o dízimo, você está roubando não só a Deus, não só a você, mas você está roubando os outros. Porque o verso 12 diz: todas as nações vos considerarão ou vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quem dá tudo o que você tem é Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá a inteligência, é Deus quem dá o trabalho, é Deus quem dá a prosperidade. Então tudo que você tem é de Deus e deve ser reconhecido como de Deus, como dádiva de Deus. Desta maneira, quando você é fiel a Deus, Deus tem promessas. Quando você é infiel a Deus, tem disciplina. Se você é fiel a Deus, Deus vai abençoar outras pessoas por seu intermédio. Então você reter o dízimo de Deus é você trazer falta de benefício, até juízo para as pessoas, quando elas poderiam estar sendo abençoadas por meio da sua vida. Agora entenda uma coisa. O texto está nos mostrando aqui 5 problemas ou 5 erros com respeito a essa prática. Primeiro erro é reter o dízimo. Versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter o que não é nosso é roubo. É apropriação indébita. Eu não posso reter. Não é meu, é santo ao Senhor. É um emblema. É um símbolo de que eu dependo de Deus e de que eu sou fiel ao Deus que me sustenta. Segundo lugar, segundo pecado, não é apenas reter, é subtrair. Olha o verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu já passei em algumas igrejas, achei muito curioso, porque eu vi uma faixa há pouco tempo, numa igreja estava escrito o seguinte: nós estamos dando desconto nos dízimos. A pergunta é: quem constituiu você com a autoridade de mudar a Bíblia? Quem tem esse poder? Quem tem essa autoridade? De Deus dar uma ordem e você, não precisa ser exatamente 10% é muito, dá 7%, 5%. Não, dízimo, a palavra dízimo significa o quê? 10%. Não é 8%, não é 9,5%, é 10%. Trazei todos os dízimos, não só reter, mas subtrair. Lembra da história lá dos nossos irmãos, de Atos capítulo 5? O que aconteceram lá? Venderam a propriedade e retiveram, Ananias e Safira, parte do valor. E chegaram para Pedro com a metade ou com 80%, a Bíblia não diz quanto, mas retiveram parte, disseram que estava dando tudo. Deus não tem nenhum interesse em dinheiro, gente. Vamos entender isso. Deus requer o quê? Fidelidade. Mentira. Então, na hora que você for entregar o seu dízimo, entenda uma coisa: Deus conhece matemática. Deus sabe quanto você ganha. Por isso a Bíblia diz: trazei todos os dízimos. Terceiro pecado que se comete é administrar o dízimo.
O que está escrito no verso 10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era, claro, o templo. Se usava os dízimos para sustentar os levitas, os sacerdotes, para ajudar os pobres, as viúvas, para cuidar da casa de Deus, para a casa de Deus não ficar desamparada. Nenhum dizimista em Israel podia ele mesmo administrar o dízimo, nem os crentes de hoje. Eu nunca esqueço de um pregador, foi muito conhecido no Brasil, o reverendo Jacó Silva. Ele andou pelo Brasil afora pregando sobre dízimo, despertando as igrejas para esse assunto. E um dia estava dando uma palestra no seminário, eu era seminarista na época, e depois de uma exaustiva exposição, um seminarista levantou e disse assim: ô reverendo, eu sinto no meu coração que eu devo administrar meu dízimo da seguinte maneira: eu dou 5% na igreja que eu sou membro, eu dou 2% para uma igreja mais pobre do meu bairro, e eu dou 3% para os índios, lá das florestas que trabalham missionário lá. Aí o pastor olhou bem para ele e falou: meu filho, você sentiu errado, pode sentar. Eu não tenho que sentir, eu tenho que obedecer. Algumas pessoas, mas eu não entrego o dízimo porque eu não confio muito bem na administração da igreja e tal, etc. Falou: olha, seu papel é ser fiel. O papel de quem recebe o dízimo é administrar com fidelidade. Se eles não estão administrando com fidelidade, vão dar conta para Deus. Aliás, só uma palhinha aqui, muito importante ser dita. Louvado seja Deus, não há nenhuma arrogância com isso, mas transparência. A Igreja Presbiteriana do Brasil, via de regra, e eu não conheço nenhuma exceção, cada centavo que entra é auditado. Se sabe para onde vai, sabe o que foi feito. Qualquer membro da igreja pode chegar e perguntar, e ter informação. Segundo, pastor não lida com dinheiro. Pastor não é dono do dinheiro. O dinheiro que entra não é para abastecer o bolso. O pastor recebe um salário para isso, para ser pastor. Mas ele não é dono, ele não é o proprietário. A igreja não é empresa. Trazei todos os dízimos. Eu não posso administrar, eu preciso entregar. A igreja vai administrar. Mas mais, olha outro erro que se comete, é subestimar o dízimo. Olha o versículo 8b. Em que te roubamos? Em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Em outras palavras, para eles isso era um assunto secundário, não era uma coisa importante. Às vezes é um crente batuta, com bom conhecimento bíblico, com muitos dons, com muita eloquência, com muita capacidade de influência, mas não é fiel. Na devolução dos dízimos, Deus está dizendo o seguinte: não subestime esse assunto não, leve a sério. Ô, irmãos, eu sou pastor há 39 anos, eu nunca vi um crente fiel, dizimista, que ao longo da sua vida disse: rapaz, eu entrei numa furada. Depois que eu comecei a ser dizimista, minha vida financeira bagunçou, eu fiquei mais pobre, só dei para trás, só dei marcha ré, eu fiz bobagem. Nunca vi. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque a palavra de Deus não falha. Deus promete abençoar, Deus promete abrir as janelas dos céus, Deus promete repreender o devorador, Deus promete que você vai ter uma terra deleitosa. Até porque, meus irmãos, as bênçãos de Deus não são apenas materiais, não. As bênçãos de Deus são sobretudo espirituais, e nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nosso Senhor. O quinto problema, o quinto pecado, o quinto erro com respeito ao dízimo é superestimar o dízimo. O problema dos fariseus. Eles achavam o seguinte: se eu for dizimista, posso fazer o que quiser que estou blindado. Se eu for dizimista, o diabo não chega nem perto de mim. Não, dízimo não é salvo-conduto, não. Não é salvo-conduto. Eu preciso ser fiel a Deus, andar com Deus, ser grato a Deus.
certo de que Deus vai cuidar de mim e da minha descendência. Então, eu queria objetivamente concluir, olhando aqui com você 4 promessas para os dizimistas. Primeira promessa, está aí no versículo 12. Aliás, está no versículo 10. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, ou do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus promete abrir as janelas dos céus. Você crê nisso, irmão? Que Deus é fiel para cumprir isso? Quem tem bênção para dar é Deus. E quando Deus abre a janela do céu, não tem como um homem impedir que essa janela seja aberta. Não tem como ninguém impedir que essa bênção chegue. Ela não vem de homens, ela não vem de instituições humanas, ela não vem de concílios eclesiásticos, ela não vem de líderes espirituais, ela vem do próprio Deus. Segunda promessa, versículo 12. Derramar sobre vós bênção sem medida. Sabe o que é bênção sem medida? É transbordante, que transcende, que vai além da expectativa. Para pensar um pouquinho agora na sua salvação. Quanto custou a sua salvação? Qual o preço dela? Se você acha que você não é abençoado, quanto valeu a sua salvação? Quanto custou a sua salvação? Deus pagou tudo. Deus pagou com o preço o sangue do seu filho. A salvação é de graça, mas não é barata. É de graça para você e para mim, mas custou tudo para Deus. Deus já tem abençoado você, não com alguma bênção, mas com toda a sorte de bênção. Agora preste atenção que não é barganha, não é troca. Tem muita gente hoje com esse discurso de troca, de barganha. Você dá para Deus te dar mais. Você entrega o dízimo e recebe 100 vezes mais. Que Deus é o abençoador, é verdade. Que se você semeia muito, você colhe muito, é verdade. Mas cuidado com a motivação. Porque se eu entrego o dízimo para receber mais, eu estou dizendo para Deus, isso é um bom negócio. Eu vou fazer um investimento na Bolsa Celestial, esse é um bom negócio. Bom, então, o centro de tudo é você. É a ganância, é a avareza, é o amor ao dinheiro. Não! Você não está pagando, porque não é seu, é de Deus. Então é um ato de gratidão, não por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Terceira promessa, olha comigo o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender isso aqui, porque a linguagem da época era a linguagem rural, da agricultura, da pecuária. Não havia indústria, não havia comércio. Se Malaquias estivesse escrevendo hoje, talvez ele mudaria até a linguagem, sobretudo para nós que moramos no maior centro urbano da América Latina. Você tem dúvida, irmãos, de que Deus abençoa você, protege você, guarda você, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu negócio, abençoa lá o seu escritório, abençoa lá a sua empresa, abençoa lá a sua fábrica, abençoa lá o seu comércio, abençoa o que você faz para Deus abençoar a sua vida. É Deus quem dá isso, queridos. Toda boa dádiva procede das mãos de Deus. Mas notem vocês, quarta e última promessa, que eu quero destacar, versículo 12. Vida feliz. Todas as nações vos chamarão o quê? Felizes. Se existe um povo feliz, é o povo crente, não? Aliás, segundo Deuteronômio, é o povo mais feliz da terra. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Não dá para ser crente cabisbaixo não, irmão. Dá para ser crente assim, cara comprida, não. Parece chupar o limão o dia inteiro. Vive murmurando, vive reclamando da vida. Não, crente é uma pessoa feliz.
As pessoas têm que olhar para você e dizer, que cara feliz, que moça feliz, que mulher feliz, que homem feliz. Eu quero saber o segredo da felicidade. E você pode dizer, eu vou te contar, o segredo da minha felicidade é Jesus. Ontem, uma pessoa me procurou para uma entrevista aqui no templo e diz, olha, está a pandemia aí, essa crise toda aí, essa problemática toda aí, dá para ser feliz? Eu falei, dá. Sabe por quê? Porque felicidade não é circunstância, felicidade não é sentimento, felicidade tem nome, felicidade é uma pessoa, a nossa felicidade é Jesus. Se você tem Jesus, você é feliz. Então, meus amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, quando nós pregamos sobre dízimo, a motivação não é engordar o caixa da igreja, embora a igreja precise de dinheiro. Eu nunca esqueço de uma palavra do pastor Jeremias. Ele estava, um pastor da igreja estava falando da hora do dízimo, entregando, falou, meus irmãos, tem que trazer com alegria, etc e tal, e se você não tiver alegria também, não traz. O pastor levantou e falou, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, nós temos que pagar as contas, então se você estiver chateado, entrega a si mesmo. Você está entendendo o que ele está dizendo? Tem muita gente que, não, a Bíblia ensina lá que cada um contribui segundo tiver proposto o seu coração. Mas Paulo não está falando de dízimo aí não. Paulo está falando de uma oferta que está sendo levantada para os pobres da Judéia, que teve um começo e teve um fim. Teve o levantamento, teve a arrecadação e teve a entrega da oferta. Aí sim você contribui segundo tiver proposto o seu coração. Mas dízimo não é propor coração não. Dízimo é estabelecido por Deus. Eu não posso reter, nem subtrair. Então o que eu aguardo de cada um de nós aqui nesta noite, irmãos, é que Deus quer restaurar a nossa vida. E Ele está dizendo para você e para mim, olha, não seja como os que viveram lá atrás, que foram infiéis, que não obedeceram os estatutos. Dá uma guinada, dá uma virada na mesa. Nós temos que seguir a geração passada no que acertaram, não no que erraram. Quem não aprende com os erros dos outros, está fadado a repeti-los. Então, se os nossos antepassados desobedeceram os estatutos de Deus, nossa geração vai obedecer. Se os nossos antepassados retiveram os dízimos, nós vamos devolvê-los. Se a geração passada fechou os céus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, nós vamos nos acertar com Deus, nos arrepender, nos voltarmos para Deus, para que as janelas se abram. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos fiéis ao Deus fiel à nossa vida. Amém.